Meus queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa oportunidade eu venho, através dessa mensagem, trazer algo da parte de Deus para os nossos corações, crendo que haverá da parte de Deus algo para o teu coração nesta oportunidade. Eu, deveras, eu rogo a Deus que Ele venha ter conosco para que haja algo maravilhoso nos vossos corações, para que a palavra não apenas vocês escutem, mas que todos aqueles que vierem a escutar essa mensagem, eles possam sentir da parte de Deus algo diferente no seu coração e que Deus fale com cada um de vós através dessa mensagem. No nome de Jesus, é isso que eu peço desde já para cada um da gente que está escutando, eu e todos vós que escutam. Amém? Eu quero ler um texto aqui na palavra de Deus que se encontra no livro de Ageu, dos profetas menores. Ageu, no capítulo 2, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1 para que haja um melhor entendimento. Diz: no sétimo mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós a que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saísseis do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, para não tomar muito tempo, eu poderia trazer até uma visão panorâmica, falando do profeta Ageu, do seu princípio, de tudo o começo de Ageu, como Ageu veio, como ele veio profetizar, que ele veio de uma outra linhagem e tal, mas eu quero me deter apenas naquilo que há de mais interessante, a mensagem da palavra de Deus, para que não venha tomar muito tempo dos irmãos e que os irmãos não venham desligar o rádio e não querer escutar. Por isso, vamos à mensagem da palavra, vamos mastigar um pouco, comer, se alimentar da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Observe que quando o Senhor chegou ali para o profeta Ageu, aí está escrito na epígrafe do capítulo 2, a glória do segundo templo. A glória do segundo templo. Se eu tivesse que colocar aqui um tema, eu colocaria fica-te no teu lugar e creia que aquilo que tu está achando pequeno vai se tornar grande. Aquilo que tu acha que não é nada aos teus olhos, hoje o Senhor fará grande, porque o Senhor é Deus. Ele faz do nada, ele faz tudo. Do nada, é como está escrito em Isaías capítulo 40. Isaías no capítulo 40, do versículo 29 ao 31, está escrito que ele dá força aos cansados. Ele disse: os jovens correrão e se cansarão, não é? Mas aqueles que confiam no Senhor subirão e voarão como águias. Com asa como águias voarão e subirão e não se fatigarão. Porque quando é o Senhor que faz, Ele dá suprimento, Ele dá também. Quando Deus ele manda alguém, Ele se responsabiliza. E às vezes a gente chega diante de algo pequeno aos nossos olhos
A gente às vezes passou por casas grandes, às vezes passamos por entidades bem maiores. Eu vou ser mais claro. Às vezes a gente participou, fez parte de uma igreja grande, renomada, e que tem um ministério bem grande, e tem tantas glórias, tantas riquezas. Você entra num templo, todo, você olha ele todo ornamentado, todo bonitão, e de repente você se encontra agora numa casinha. Às vezes você está tomando conta de um rebanho que é pequenininho, às vezes você está também numa congregação que é pequenininha, não tem muito a oferecer, não é climatizada, ela não tem ar-condicionado, ela não tem muito a oferecer e é pequenininha, até a aparelhagem de som dela é meio fraquinha, mas você tem que entender, no imperativo, né? Eu diria, é necessário que a gente entenda que Deus, ele faz como quer, ele trabalha do seu jeito, ele trabalha da maneira que ele quer, porque ele é Deus. E ele faz quando a gente entende o trabalhar de Deus, e quando a gente coloca no nosso coração que ele vai fazer, ele faz. Então, observe que ele faz porque ele faz das coisas, ele faz do nada, ele faz tudo. Ele disse: haja terra, e houve terra. Ele disse: mas a terra era vazia. Ele disse: é que haja animais, que haja, fruto, que haja planta. Ele disse: e que haja também pássaro, que haja peixe no mar, e para poder suprir tudo aquilo que ele disse. E foi dizendo: e haja luz, e houve luz. E por fim ele fez o homem, mas ele fez o homem do nada, fez do pó da terra. Então ele fez tudo do nada. Porque quando ele quer fazer, ele faz. Observe que aqui o sábio Salomão, no capítulo 3 de Primeira Reis, capítulo 3 de Primeira Reis, Salomão, ali estava começando o seu reinado, Salomão, e ali ele chegou e ele fez aquele sacrifício, aquelas orações, e casou logo com a filha de Faraó, ao qual Deus disse para que ele não trouxesse cavalo do Egito, mas ele casou com a filha de Faraó do Egito e trouxe. E Faraó, Salomão, na sua velhice, fez várias coisas erradas, mas no princípio ele fez coisas maravilhosas. E há quem diga que Salomão não foi salvo, mas isso não tem respaldo bíblico, porque a gente observa que no final, no capítulo 11, no capítulo 11 aqui de Primeira Reis, a gente observa que Salomão, e ele fez também 3.000 provérbios e 105 cânticos ao Senhor no final, quando na sua velhice, depois que apartou-se de tudo, das mulheres e de tudo, e ele ficou só, mas ele se redimiu diante do Senhor. Como também o pai dele, Davi, pecou, mas se redimiu, ele se arrependeu. Então, tem pecado que é para a morte, mas tem pecado que não é para a morte. Então, se ora, se arrepende, e Deus dá vida. Porque no Salmo, se não falha a memória, 68, ele disse: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então, Salomão, aqui no princípio, no capítulo 3 de Primeira Reis, que Salomão foi empossado, narrado aqui na Bíblia, no capítulo 1 de Primeira Reis. E aqui no capítulo 3 de Primeira Reis, e no versículo 5 está escrito assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Aí a gente vai, para não prolongar muito, para não alongar muito, então a gente vai para o versículo 9. Mas vocês podem ler o texto completo. Aí a gente vai ao versículo 9, aí para ganhar tempo. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Observe que ele pediu para si, Salomão pediu para si, sabedoria para julgar ao povo de Deus. Ele não pediu bens, ele não pediu. Aí há quem diga, muitas pessoas já ouvi dizer: Salomão não pediu dinheiro, prata, ouro, nem joia, nem pediu nada disso, porque ele já era príncipe, filho de rei. Antes dele assumir, ele já assumiu um reinado próspero de Davi, um reinado que não era
não dependia de nada, não tinha necessidade de coisa alguma. Então observe que por ele ser já rei, por ele já ser príncipe do reinado de Davi, aí alguns dizem que ele não pediu porque ele já tinha de tudo. Mas se a gente observar, Deus disse, porque se a gente observar a palavra do Senhor com mais atenção, a gente vai ver porque ele disse, Deus disse no versículo 11, disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa e não pediste para ter riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ter entendimento, para ouvir as causas de juízo. Eis que fiz, segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Meus irmãos, tem coisas que é somente entre eu e Deus, é somente entre você e Deus. Quem sabe da sua intimidade com Deus é você, não é eu, não é outro. É você quem sabe da sua intimidade para com Deus. É necessário que você, em todas as suas ações, tudo que você pretende fazer, no comércio, seja no trabalho, seja em qualquer coisa, você busque ao Senhor em oração, peça ao Senhor, por menor que seja a coisa que você vai fazer, para que dê certo. Você busca ao Senhor em oração e pergunta a Ele, Senhor, o que faço eu? Você observe e veja Neemias. Neemias, no capítulo 2 de Neemias, tem uma coisa que tem algo que nos ensina. Se a gente buscar ao Senhor, a gente vai ver que Neemias, quando chegou ali diante do o rei Artaxerxes, chamou ele e viu aquela tristeza, mas a gente sabe que o rei não viu aquela tristeza aleatoriamente, ele não viu aquela tristeza simplesmente por um acaso. Ele viu aquela tristeza nos olhos de Neemias, no rosto de Neemias, porque Deus despertou o rei para que ele visse, senão como ele iria ver? Deus despertou o rei para que ele olhasse o rosto de Neemias e viu em Neemias aquela tristeza tão grande. E quando ele viu aquela tristeza no rosto de Neemias, o que foi que o rei disse a ele? Eu vou ler aqui para que haja um melhor entendimento, não venha falar algo que não esteja compatível com as escrituras. Então a gente observa capítulo 2, no capítulo 2 de Neemias, está escrito assim. Primeiro, sucedeu, pois, no mês de Nissan, do ano 20º do rei Artaxerxes, que estava o povo vinho diante deles, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. O versículo 2. E o rei me disse, por que estás triste? O teu rosto, pois, não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Não é? E disse o rei, versículo 4, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ele disse, o que é que tu queres que eu faça por ti? Ora, um rei perguntou a um dos seus discípulos. Aí ele disse, o que é que tu queres que eu faça por ti? O que é que tu me pede agora que eu te dê? É como a rainha Esté, ela chegou diante do rei e o rei apontou o cetro para a rainha Esté e perguntou, o que me pedes? De que queres que eu te faça? Até metade do meu reino te darei, se tu pedir. Mas ela não pediu aquilo, ela pediu o que realmente ela precisava. Se a gente olhar aqui Neemias disse num momento, numa conversa, pois ele estava servindo o vinho ao rei. E aí ali o rei olha para ele e disse, que me pede que eu te dê, que eu te faça agora? E ele disse, então orei ao Senhor. Certamente, em meio à conversa, ele elevou seus pensamentos ao céu e disse, Senhor, o que eu peço a ele agora, nesse momento? Meus irmãos, tem coisas que realmente a gente não para pensar, a gente pede sem sentir. Quantas vezes eu falo por mim mesmo, por experiência própria, porque algumas vezes o Senhor Deus se revelou a mim e disse, que queres que eu te faça? E eu pedi coisas boas, pedi
uma casa melhor, um carro bom. Eu pedi tudo isso porque a gente está sujeito a tudo, todas essas coisas. E a gente não nasce sábio, a gente nasce inteligente, mas a gente tem que buscar, não é? A gente tem que procurar para fazer com que a gente tem que procurar fazer com que aquela sabedoria, aquela inteligência da gente nos leve a ser conhecedor. Para poder ter sabedoria é necessário, até para poder saber se expressar e falar, é necessário a gente ter conhecimento, porque está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que ele diz: crescei na graça e no conhecimento, primeiro na graça e depois buscar o conhecimento. É necessário a todo homem que quer servir ao Senhor buscar o conhecimento, porque Deus ele ensina, mas ele quer que a gente procure aprender. Tem que haver interesse da nossa parte. Então, continuando aqui, a gente observa que ele disse: e orei ao Senhor. Você observa aqui, meu irmão, minha irmã, que em Segundas Crônicas, no capítulo 7, como a gente leu aqui o texto em apreço, aqui em Ageu, capítulo 2, o texto aqui se refere e fala da glória da segunda casa. Não fugindo do texto, não fugindo também da mensagem do texto aqui de Ageu, a gente observa Segundas Crônicas, capítulo 7, de Segundas Crônicas, tem lá a glória da primeira casa. Para quem lê Bíblia, ou quem não lê, leia agora, busque uma Bíblia e leia, observe a palavra do Senhor, porque não seja só um observador, mas cumpridor também é bom, é muito bom. Então veja, o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Está na epígrafe de Segundas Crônicas, no capítulo 7. No capítulo 7, o versículo 1 diz: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Meus irmãos, às vezes a casa é grande. Isso aqui se refere, esse capítulo 7 de Segundas Crônicas, se refere ainda nos tempos de Salomão, quando se falava da casa formosa de Salomão. Salomão ali era uma casa cheia de ouro, cheia de riqueza, uma casa grande, imensa, que ela tinha uma largura enorme, tinha um comprimento que era uma coisa fenomenal. E de repente, aquele povo, muita gente daqueles mais velhos, eles permaneceram vivos, eles estavam vivos, até porque naquela época o povo vivia mais tempo do que os de hoje, né? Que é a geração de hoje. E eles, quando a gente vê no livro de Ageu aqui, a gente observa essas partes, a gente vê isso aí também. Então veja que eles viveram aquilo ali, eles viram a glória do Senhor depois dos holocaustos de Salomão, no capítulo 7, e Deus falou com Salomão também ali no capítulo 7, você vê no capítulo 7, versículo 14, que é muito visto, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar e se humilhar, aí daí você vai ver que ali é Deus falando com Salomão e da casa formosa, e eles dizem: e se eles estivesse se orar e se olhar para esse lado das bandas de Jerusalém, e o Senhor virá dos céus e atenderá a sua oração. Então, meus irmãos, quando a gente vê que ele ali, ele se refere a essa casa formosa, ele disse: aquele que viu a primeira casa, voltando para Ageu aqui, aí ele diz: voltando, aqueles que viram a glória da primeira casa, fala a Zorobabel, versículo 2, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, é o sumo sacerdote, é o resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, se não está como nada, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela, porque eles viram aquela, e aquela foi derrubada, e agora está numa que eles estão levantando ali, fazendo esforço para ter um lugar de adoração ao Senhor. E era pequena, e pequena e bem, faltava tudo, tinha meio mundo de coisa ali que
precisava ser feita para poder eles terem uma casa que não chegava nem aos pés, diga-se de passagem, da casa formosa que Salomão construiu, cheia de ouro, cheia de prata, tinha tudo e mais alguma coisa sobrando. Então observe que quando o Senhor falou para Zorobabel, né, Josadaque ali, ele disse: quem viu esta casa na sua primeira glória, agora a vedes, agora não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Agora, pois, Zorobabel, ele esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temas, ele diz, não temas, que a casa é pequena, não tem grandeza, não tem riqueza, não é adornada como queríamos que fosse, não é como aquelas que a gente via, cheia de ar-condicionado, cheia de flores, cheia de cortina, um piso de fazer inveja a muitos bancos ricos, famosos. Então é necessário que a gente entenda que se a gente perseverar, se a gente for, como diz o Senhor lá em Mateus, em Mateus 24, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando a gente persevera naquelas coisas, mesmo pequenas, que Deus nos deu, ele torna grande, ele vai multiplicando. Deus multiplica. Ora, ele disse que ele deu um e o cidadão enterrou. Ele deu apenas um talento e o rapaz enterrou. Mas o que ele deu 5, ele correu atrás e daqui a pouco ele já tinha 10. Foi multiplicado, ele prosperou porque ele trabalhou em cima daqueles 5. E aquele que deu um só e ele não fez nada. Se ele tivesse corrido atrás, ele ia fazer ficar 2. Ia fazer ele virar 2. E se ele tivesse trabalhado em cima, ele iria multiplicar, ele ia virar 2. Quando ele fizesse 2, o que ia acontecer? Deus ia multiplicar também. Porque os nossos dons, eles são multiplicados quando a gente usa os nossos dons. Eles são multiplicados. Deus, às vezes, você diz, não, mas eu recebi um dom de profecia. Você recebeu um dom de profecia? Use-o. Use-o. Mas não use de qualquer jeito. Quando você for profetizar, não profetize de qualquer maneira. Não faça por conta própria daquilo que você quer fazer. Ainda que eu tenha o dom de profecia, eu só posso profetizar, senão não é profecia. É apenas uma confessa, uma palavra minha. Mas se eu tenho um dom de profecia, eu tenho que esperar Deus falar comigo, mandar. Eu sou apenas o arauto e não o Deus. A profecia é algo que vem de Deus e o arauto é aquele que fala para o povo como era com os profetas. Os profetas, eles recebiam de Deus para ir, como a gente tem lido aquele de fala a Zorobabel. Fala a Zorobabel. Então, a gente vê que em todos os cantos da Bíblia, em todos os pequenos espaços, tem, aí de fala agora, no versículo 2, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Nun, fala a eles. Ele mandou quem falar a eles? Quem estava falando a eles era Ageu. Mas se a gente observar, Deus mandou falar. E muita gente está dizendo, Deus mandou sem Deus mandar. É necessário que eu tenha convicção de que foi Deus que mandou, porque senão, se Deus me deu um dom de curar, eu não posso sair curando aleatoriamente, não. Não. Às vezes tem pessoas ali que necessitam, mas eu não posso curar, porque Deus não autorizou, Deus não mandou. E além, mesmo tendo o dom de curar, se não for da vontade de Deus, eu vou lá e falo e não, ele não vai ficar bom, porque Deus não mandou. E a gente ainda vai pagar preço. Pagamos preço porque corremos atrás de fazer aquela nossa vontade. Às vezes queremos fazer algo que não é do feitio de Deus. Muitos profetas passaram por isso, porque eles usaram os dons de Deus para fazer algo para se beneficiar, para ser privilegiado. É necessário que a gente entenda que a vontade de Deus na nossa vida, ela é a vontade de Deus e não a minha vontade. Ela é da parte de Deus e não da minha parte. Eu sou apenas o condutor daquilo que Deus envia ao povo. Se eu trago uma mensagem
e agrada alguém, é porque Deus liberou aquilo para que alguém se agrade e para que venha a tocar no coração de alguém, que venha falar com alguém. É uma palavra de ensino? É, mas também algo que traz nos nossos corações coisas boas, porque Deus aqui diretamente está dizendo, a conclusão da mensagem é simples: se conforme com o que tem, se conforme com aquilo que você tem, porque Deus, ele é multiplicador. Deus vai multiplicar o que você tem. Você tem pouco, Deus vai multiplicar o que você tem. A glória da segunda casa não é somente material, não. É espiritual. Eu quero lhe dizer nessa ocasião aqui, eu quero lhe dizer com convicção que Deus, ele vai multiplicar aquilo que ele te deu. Porque se tu acha pouco, se tu está achando pouco e está falando para Deus que, ó Senhor, eu gostaria mais porque fulano faz assim, faz assado, fulano é batizado com o Espírito Santo, eu não sou. Eu quero te dizer nessa oportunidade, diante de Deus, que Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar o teu material e o teu espiritual. Te digo com sinceridade diante de Deus, da parte de Deus. Deus vai multiplicar. Espera no Senhor que Deus vai multiplicar. Em nome de Jesus, eu vos saúdo.